Bom dia a todos, que bom que nós estamos reunidos aqui, graças a Deus pela chuva, que está insistente a chuva hoje, hein? Que beleza, hein? Bom para molhar o solo aí, que bom. Meus irmãos, vamos começar o nosso culto. Deixa eu dar alguns avisos aqui rapidamente. Nossos cultos de Natal, tá bom? Serão nos dias... Ih, rapaz, sabe uma coisa que eu acabei de lembrar? A gente precisa conversar sobre a ceia, né? Hoje tem ceia, viu, gente? Não, dia 1º é segunda-feira. Hoje tem ceia, tá bom? Olha só, tem uma imagem, que chique, né? Não que eu adore imagens, meus irmãos, não é isso. Ficou bonito, hein? Parabéns aí, ó. Hoje tem ceia então, tá, queridos? Então, vamos participar da ceia do Senhor aí, tá? Mas volta lá nos cursos de Natal para eu falar, que agora me bateu uma dúvida, mas a gente conversa, eu tive uma ideia já. Curso de Natal, 7 de dezembro, nós teremos o musical das crianças, tá bom? Dia 14 de dezembro, a cantata do coro misto da igreja. E dia 21 de dezembro, nós também teremos um culto de Natal, tá bom? Mas aí será um culto de Natal nos moldes mais participativos, tipo um culto cantado, né? Não necessariamente, mas um culto mesmo e não uma apresentação, tá bom? Serão 3 celebrações natalinas, então, na nossa igreja, meus queridos. Porque o domingo seguinte, dia 28 de dezembro, último domingo do ano, aí o Natal já passou, né? Aí a gente vai falar de Ano Novo, a gente vai falar de alguma coisa, tá bom? Tá chegando, queridos, o fim do ano, hein? Que beleza, que tempo bom, né? Eu adoro esse momento, assim, de fim de ano. Então, ó, coloca na sua agenda aí, convide os irmãos, pessoal aí que tem filho que vai cantar no musical das crianças, chama os parentes aí para estar junto, para a gente proclamar o sentido do Natal. Não faltarão oportunidades, não sei se está certo essa construção, oportunidades para a gente testemunhar do real sentido do Natal e da vinda do nosso Rei, tá bom? Então, essa é a nossa programação de Natal. Carlão, está aberto ainda para o povo vir para o ensaio ou fechou a porta da arca? Até sábado que vem. Pessoal, se você não participou ainda dos ensaios, até sábado que vem você pode ser o seu primeiro. Vem, gente, olha, tá linda a cantata, tá linda, as músicas estão maravilhosas e vai ser uma celebração maravilhosa. Então, faça parte. Como eu digo, é sempre um exercício de edificação também, tá bom? Porque a gente está junto louvando a Deus, é uma experiência comunitária. Muita gente passa pela vida sem produzir arte, o que é um absurdo, porque isso faz parte de ser humano. Para Deus ainda melhor ainda, tá? Coletivamente melhor ainda, então vem fazer parte aí da cantata de Natal, e é um exercício de paciência também com seu irmão que é desafinado, né? Longanimidade, o Senhor vai treinando isso no seu coração. Tá bom, queridos? O que mais? Batismo, olha, também está fechando a porta da arca, hein? Isso é mais né? É mais apropriado, já que é um dilúvio individual o batismo, de certa forma, né? Pedro fala isso, né? Não, Pedro fala, na verdade, de passar pelo Mar Vermelho, tem nada a ver com dilúvio, esquece. Mas vamos lá. Batismo, a inscrição para a classe está aberta, tá? Então, dê o seu nome, já temos alguns nomes, estamos fechando a turma aí, tá bom? Então, até o domingo que vem você pode me dar o nome, aí a gente já vai começar as nossas classes, tá? Classe preparatória para o batismo. Dá seu nome e nós vamos já te colocar na turma, beleza? E eu tenho mais um aviso, que hoje nós começamos, a maioria de vocês já estava aqui, alguns não estavam, outros estavam fazendo outras coisas aqui na igreja também, dando aulas e tudo, mas hoje nós começamos o nosso tema, nosso último tema DBD desse ano, que é estudo sobre as cartas de Paulo, na verdade, sobre Paulo e suas cartas, vamos colocar assim, né? Irmãos, já começamos com o pé na porta, tá bom? Falando sobre quem é Paulo, como que as ênfases principais da sua teologia aparecem na Bíblia, como as várias facetas desse personagem tão importante da história do cristianismo e da
da Bíblia, né, da história bíblica, as várias facetas que se apresentam na história bíblica. Foi muito bom a aula com o nosso professor, irmão Carlos Nardi, e nós continuaremos esse tema aí, tá? É um dos temas que eu já falei para os irmãos, um dos temas mais quentes dos últimos anos dos estudos teológicos, que mexe profundamente com a nossa maneira, inclusive, de ser protestante, tá? Porque dia 31 agora foi aniversário da Reforma Protestante, né? E foi basicamente a partir de uma releitura de Paulo que a Reforma Protestante surgiu, tá? Então, e hoje a gente olha de novo e faz novas considerações sobre isso. Então tem sido muito quente esse tema nos estudos bíblicos aí. Infelizmente, nem sempre isso chega até as igrejas. Deixa eu contar uma coisa para vocês, queridos. Quando eu vim para essa igreja, eu era seminarista ainda, e o pastor aqui, o pastor Luciano, era meu professor no seminário, tá bom? Pastor Luciano Peter Levitz, que hoje é pastor da Primeira Igreja Batista de Sumaré. E ele era meu professor de Antigo Testamento no seminário e de hebraico, e aí eu vim para essa igreja aqui, e vim na EBD, e a EBD quem dava era o pastor Luciano, que era meu professor de seminário. E aí quando eu chegava aqui para ter aula da EBD com o Luciano, eu percebia que o Luciano dava o mesmo nível de aula na EBD que ele dava no seminário. Às vezes, quando o tema era o mesmo, era basicamente a mesma aula, E aí eu aprendi com ele, e eu acho que isso é muito importante, que a gente não deve privar a igreja do que está sendo estudado na teologia, entendeu? A gente não deve privar. Às vezes tem esse negócio não pode levar para a igreja, que vai dar problema. A gente confia no Espírito Santo, que vai segurar as pontas aí. Agora, falar tem coisa que não é para a igreja? Não, se é Bíblia, é para a igreja. A Bíblia foi dada para a igreja, não foi dada para seminário, para o teólogo, foi dada para a igreja. Então a gente vai estudar a Bíblia, a igreja vai estudar a Bíblia. Então, por isso que a gente puxa, às vezes, as aulas aqui, mas aí tem material e tem uma surpresa, né, Carlos? Nós vamos produzir conteúdo para a internet da EBD, não só as aulas, que já estão sendo colocadas lá. Se você perdeu de hoje, entra lá no YouTube e assista. Se você não perdeu, estava presente, mas quer ver de novo, veja de novo. O material que quem está no grupo da igreja recebeu, a gente imprimiu, mas já acabou, o pessoal já pegou, mas se você quiser que a gente mande para você, passe o WhatsApp, eu mando, mas no grupo da igreja tem lá. Tudo para a gente se aprofundar, gente. Porque se a gente se dedica tanto para aprender tantas coisas, e se dedica pouco às vezes para aprender outras, né? Se a gente se distrai com tanta coisa, não tem nada melhor para a gente dedicar a nossa atenção do que aprender a palavra de Deus. Amém? Então é isso, queridos, não perca essa oportunidade, a gente vai pegar pesado, mas com clareza. Então, hoje vocês viram, foi pesado, mas com clareza. Tem a oportunidade de perguntar, da gente explicar, e a gente está tentando fazer uma abordagem bem diversificada para pegar vários campos aí, ok? Feito a propaganda? Então eu quero o dobro de pessoas no domingo que vem. Não, brincadeira, não vamos botar uma meta, né? Vamos orar, meus irmãos, para a gente iniciar o nosso momento de adoração. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, Pai, e seja exaltado sobre todas as coisas. O Senhor é Deus grandioso, o Rei de todo o universo. É santo, ó Deus, e a sua santidade é infindável, de modo que fica até difícil de compreender como nós, pecadores, podemos estar diante do Senhor e da sua glória. E é por isso que aqui, ó Pai, reunidos e conscientes da nossa imperfeição diante da perfeição do Senhor, nós exaltamos a Jesus Cristo, porque se não fosse, ó Deus, pela mediação do Filho, se não fosse pela cruz de Cristo, se não fosse pela graça, misericórdia do Senhor, sequer poderíamos nos voltar ao Senhor em oração. Louvado seja o teu nome, ó Pai, e que através de Jesus Cristo o Senhor receba toda a nossa adoração essa manhã. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos colocar em pé, vamos juntos adorar o Senhor nessa manhã. Preparado aqui a
momento queria convidar a família do irmão Juliano, da irmã Ruama. Temos um momento muito especial agora, né, com a apresentação da pequena Miriam. Que o Senhor também possa ser adorado e glorificado. Convido a família também que possa vir aqui à frente, toda a família. Nós vamos estar juntos também engrandecendo ao Senhor pela chegada da Miriam na família do Juliano, né? A Malu também, é? Temos esse momento, queridos, especial de apresentação ao Senhor da Malu e da Miriam. Você fala, mas a Malu? É, que a Malu não teve essa experiência ainda, né, Malu? E esses são, ó, o pai da Ruama, a mãe e o pai do Juliano. A mãe da Ruama está vindo ali. Cadê o irmão do Juliano? Pode vir também, Pri, vem todo mundo aqui, ó. Pode vir todo mundo. Aqui, ó, entrega aqui pro Guto, que ele filma aqui, ó. Entrega, põe aqui para ele que ele filma. Isso. Guto ajuda aí. A Vicky também tá. Acho que do lado de cá vai ficar melhor, Vicky. Olha lá. Jairo, mais conhecido como Fiapo. Pode vir mais para cá, queridos. Não precisa ficar todo mundo no cantinho, não. Isso aí. Momento sempre especial, né, meus queridos? Quando nós temos esse momento de apresentação dos filhos ao Senhor, né? Por que a gente faz isso, meus queridos? Deixa eu passar para o lado de cá. Por que a gente faz isso? É porque nós estamos já desde crianças imitando a Jesus, não é? A palavra de Deus fala lá em Lucas, no capítulo 2, que Jesus foi levado ao templo. E ele foi levado para ser apresentado. A partir do versículo 22 fala assim: então, quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Essa é o episódio bíblico em que Jesus passa por isso, bebezinho ainda, né? E é claro que a apresentação dos bebês não é o batismo, ele não é uma ordenança de Cristo, mas é um compromisso que a família está fazendo de, primeiro, fazer aquilo que Jesus Cristo faz: trazei a mim os pequeninos, não os impeçais, não é? Então já começa assim. A Miriam e a Ruama já estão sido trazidas aqui, pequeninas, há muito tempo. A Malu é pequenina também, gente. A Ruama também. A Miriam e a Malu têm sido trazidas desde pequenina. Pequenina também, né? Mas a Miriam e a Malu têm sido trazidas desde muito tempo. Não têm sido impedidas. Mas, nesse texto, é o próprio Senhor Jesus sendo levado a ser apresentado a Deus. E no templo, o que é muito curioso, porque a palavra de Deus fala que Jesus Cristo habitou entre nós como o próprio templo de Deus. É quase que o templo dentro do templo, não é? É quase o templo dentro do templo. E dessa forma, Jesus, quando chega lá no templo, a família, né, chamada de Sagrada Família, ela se encontra com gente que começa a dar testemunho de quem Jesus é. É o profeta Simeão, é a profetisa Ana, nesse episódio em relação ao templo, é nesse mesmo capítulo de Lucas. Então, se por um lado elas estão sendo trazidas para serem trazidas a Cristo, elas também estão sendo trazidas com o compromisso daqueles que aqui estão, de testemunhar para elas quem Jesus é, porque é nessa caminhada que houve esse testemunho. Como igreja, nós estamos consagrando essas crianças a Deus, mas nós também estamos nos comprometendo a sempre sermos aqueles que apontam para Jesus,
Assim como os pais apontam para Jesus, os avós apontam para Jesus, os tios, os primos estão apontando para Jesus, nós também, como família, não de sangue, mas da fé, apontamos para Jesus, para a vida dessas duas pequeninas. Amém, meus queridos? Então agora nós vamos fazer essa oração de consagração. Eu quero chamar o pastor Heraldo, que ele vai me ajudar aqui, porque eu só tenho 2 braços. Então você vai segurar a Malu e eu vou segurar a Miriam. Pode ser, pastor? Ele segura uma netinha e eu seguro a outra netinha dele. Não é minha netinha não, viu, gente? Ela fica melhor assim? Então nós vamos consagrar agora, meus queridos. Obrigado, Pati. Cuidado, tem uma Bíblia em cima. Isso aí, ó. Vamos orar. Pati, faz um favor para mim. Vira aquele ventilador ali para não pegar muito nela. Esse aqui mesmo, esse aqui. Brigadão. Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos fazer essa oração consagrando a Miriam e a Malu ao Senhor. Se você puder estender sua mão aqui como forma de bênção, vamos lá. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela vida. O Senhor é o Deus que dá a vida, que dá aos filhos, para pais que também dão seus filhos ao Senhor. É um ciclo de graça, graça que vem do teu trono em forma de filhos, e graça que também é de entregá-los a ti, ó Pai. Que seja assim com a vida da Miriam, com a vida da Malu, que continuem, ó Pai, sendo trazidas ao Senhor, apontadas para Jesus Cristo, que continuem sendo abençoadas pelo Senhor, através de uma família que é centrada no Evangelho. Que elas possam crescer como o Senhor Jesus, em graça, conhecimento e estatura. E que assim, ó Deus, elas sempre sejam aqueles que reconhecem na família um lugar de Cristo e na igreja um lugar de família de Cristo. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor derrame sobre essa família, sobre o Juliano, sobre a Ruama, sobre os avós, sobre os tios, sobre toda a família, da sua abundante graça, para que sempre sejam luz do Senhor nesse mundo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Amém. Muito bem. Queridos, agora as crianças vão acompanhar a tia Nath, que já deu aula na EBD, tocou teclado, vai sair as crianças. Até saiu correndo, ela não gosta que eu coloque ela em evidência assim, ó. Ah, isso, vai ficar bonito aí, ó. Ah lá, acho... ficou do lado de lá. Aí é para botar num porta-retrato. Irmãos, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira das suas cartas. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Na verdade, o certo, né, é 1 aos Coríntios, né? Mas eu acostumei a falar assim, então vai ficar assim mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos
meditar hoje num tema importante para nós. Nós vamos falar hoje sobre morte, tá bom? Vamos falar sobre morte. Então vamos ler aí a partir do versículo 50 até o versículo 58. O capítulo todo, meus irmãos, fala sobre a ressurreição de Cristo e dos crentes, tá? Mas ele é um capítulo extenso, então eu vou me concentrar no final do capítulo, tá bom? Então é 1 Coríntios 15, de 50 a 58. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de mortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Talvez você não tenha atentado, porque hoje é domingo e você fez o que você faz todo domingo, que é acordar, se arrumar, vir para a escola bíblica, amém? Ah, vem, né? Espero que você não tenha pecado ao falar amém nesse momento, viu? Vem para a escola bíblica, participa do culto com os irmãos, toma um cafezinho, come um bolinho, né? Cresce em comunhão, depois vai embora para fazer o almoço. Mas hoje é feriado. Hoje é feriado. Se você trabalha aos domingos, talvez você tenha percebido isso. Caso não, você não tenha percebido. Hoje é feriado do chamado Dia de Finados, ou Dia dos Mortos. Para que serve um Dia dos Mortos, né? Para que serve um Dia dos Mortos? A origem do Dia dos Mortos é a da igreja, isso aí, lá a partir do período medieval e dali para frente, a igreja cristã lembrar dos seus mortos, mas num sentido bem diferente do que a nossa teologia aceita. Lembrar dos seus mortos no sentido de rezar por eles. O que significa rezar por os mortos no Dia dos Mortos? Dentro de uma teologia que concebe a existência de um estágio pós-morte chamado de purgatório, rezar pelos mortos era uma maneira de acelerar o processo de purgar estes pecados. Então, enquanto a pessoa vai passar lá naquele purgatório terrível por um tempo para deixar o pecado, então vamos tentar ajudar rezando por essas pessoas para ver se eles passam mais rápido. É esse o sentido também de uma prática que essa sim a gente adota, mas por outras razões, que é a prática do velório, né? O velório tinha essa prática também, rezar por aquele morto, para que ele tenha uma boa passagem, né? Essa ideia aí. A gente mantém o velório, eu acho muito útil que a gente mantenha, e é muito bom que a gente mantenha, porque o velório é um rito de luto importante para nós. A gente só tirou esse significado teológico e damos um outro significado. Um velório de um crente, você não ora pelo morto, você ora pela família, você, né, louva a Deus pela esperança que nós temos nele, e é isso. Então nós não celebramos exatamente o dia de finados, e não celebramos mesmo. E nem vou fazer aqui uma apologia de que se deve celebrar, não. Não. Mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre morte hoje, não só pelo dia de hoje, mas porque
a Bíblia ela é complexa sobre o tema da morte. Não exatamente sobre o que acontece na morte. Sobre isso a Bíblia é surpreendentemente simples. Tá? Ela é surpreendentemente simples. Quando morre, a pessoa tem o juízo. Né? Não é o juízo final ainda, mas há um momento ali de uma vida não corpórea que acontecerá de formas distintas para quem morreu em Cristo e para quem não morreu em Cristo. E basicamente é isso, tá bom? Tem alguns detalhes aí no meio, mas não é nada muito complicado. Mas o significado da morte para o crente, ela é um pouco complexa na Bíblia. Quando eu estava fazendo esse texto aqui, ou essa pregação aqui, esse texto aqui não foi eu que fiz, mas essa pregação, eu pensei em 4 sentidos que a morte tem no texto bíblico, que são sentidos que às vezes parecem estar em contradição. Em primeiro lugar, a morte aparece na Bíblia, logo no comecinho do texto bíblico, lá quando tem a queda, né, no capítulo 3 de Gênesis, ela aparece como um limite, como uma limitação. Por quê? O ser humano come do fruto e morre espiritualmente e depois fisicamente. Mas existia uma alternativa no Jardim do Éden, a morte, chamada árvore da vida e o seu fruto. Que quem comesse do fruto não morreria. E aí no capítulo 3 acontece esse significado da morte, que é muito estranho para a gente, que é Deus dizendo assim, que o homem e a mulher sejam expulsos do paraíso, para que eles não comam do fruto da árvore da vida e vivam para sempre. É quase como se fosse vontade de Deus, que depois do pecado, o ser humano morresse. Não era vontade dele que o ser humano morresse, mas depois do pecado, basicamente o texto está dizendo, Deus não quer que esse ser humano viva para sempre. É uma coisa meio confusa para a gente. Por que Deus? Por que não viver para sempre? Afinal de contas, quando a morte bate na porta das nossas vidas, ou da vida dos nossos, nós oramos para que o Senhor o poupe, não é? Quando alguém está numa doença, num estágio muito complicado, a gente ora. Quando alguém sofre um acidente, vai para o hospital, fica lá internado, a gente ora, a gente não quer que a pessoa morra. Mas aí você lê um texto desse e fala, mas parece que Deus quer que morra. Porque se não fosse para morrer, ele deixava comer do fruto. Ué, que história é essa? A morte como um limite da vida. Mas isso faz sentido, meus irmãos. E eu quero te desafiar um exercício de imaginação agora. A verdade, meus queridos, é que se os seres humanos vivessem para sempre no estágio de queda que nós vivemos, no estado de queda em que nós vivemos, nós não teríamos vida. Nós não teríamos vida, de maneira alguma. Não dá para chamar de vida o que nós teríamos, apenas poderíamos chamar de imortalidade, mas não de vida. Porque, como diz a palavra de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ainda que o corpo físico nunca encontrasse a sua morte física, espiritualmente a nossa morte existiria. E, pasmem, isso seria talvez pior do que morrer. Porque imagina, meus queridos, que os homens mais cruéis da humanidade nunca morressem. Que eles acumulassem mais e mais poder o tempo todo, mais e mais inteligência, mais e mais conhecimento, mais e mais riqueza, mais e mais possibilidades de oprimir os outros. A morte põe um limite na vida do pecador, para assim pôr limite nos efeitos do pecado. Nesse sentido, e nesse sentido apenas, a morte é graça. Nesse sentido, a morte é graça. Estranho, né? A morte é graça. Mas não, nós morremos para assim não vivermos eternamente em pecado. Um outro sentido da morte é a morte como inimigo. Porque aí pode parecer que a morte deve ser desejável. Uma vez que a morte ela é limite que Deus põe no mal, então a morte é desejável. E de vez em quando eu vejo algumas pessoas dizerem isso. Né?
Imagina chegar no fim da vida e falar: eu quero morrer logo para estar com o meu Jesus. Meus irmãos, esse não é exatamente o ensino bíblico, tá? Não é exatamente o ensino bíblico. Pessoas podem dizer assim: olha, eu não tenho mais encontrado muito prazer nessa vida, eu já estou sofrendo com muitas coisas, mas eu confio em Deus. Porque afinal de contas, a gente acredita que Deus é que dá a vida e dá a morte, ok? A morte não é desejável porque nesse capítulo mesmo, Paulo fala que a morte é o último inimigo a ser derrotado. Existe um inimigo a ser derrotado, e esse último inimigo a ser derrotado é a morte. Portanto, se a gente deve tomar a morte como inimigo, ela não é desejável. E ela é um inimigo mesmo. Mas um inimigo que foi já vencido em Jesus Cristo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então a morte não é desejável, meus irmãos. Nós não devemos desejar a morte. Só que aí você chega em Paulo falando aos Filipenses e tem outro sentido. A morte como lucro. Paulo escrevendo aos Filipenses fala: mas para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Aí você fala: ué, por um lado parece graça de Deus, o outro parece inimigo, depois parece lucro. O que é isso? O que é essa morte, afinal de contas? É lucro? É desejável? Não é? Não, não é desejável. O que Paulo está falando? Naquele mesmo capítulo ele diz: partir e estar com Cristo é muito melhor, mas por causa de vocês é necessário que eu fique no corpo. E ele não tinha muita alegria na vida no corpo ali, ele estava preso. Então ele está dizendo: é preferível que eu esteja sofrendo aqui do que morto nesse contexto pela vontade de Deus. É Deus que quer dessa maneira. Então é lucro em que sentido? É lucro porque aí eu vou estar diante de Cristo, partir e estar com Cristo, com as delícias de viver com Cristo, e não estarei sofrendo como estou sofrendo. Então não pense você que ao morrer eu perco algo. Não, eu ganho. É nesse sentido que ele está falando que é lucro. É nesse sentido. Mas de maneira nenhuma ele está desejando essa morte. E aí encontramos um outro sentido da morte aqui, nesse texto. E nesse texto, a morte, ela aparece como esse despir-se, um despir-se. A morte é um se despir. É um se despir dessa vida marcada pela morte que nós vivemos. Porque a verdade, meus irmãos, é que nós estamos nesse processo de troca de roupa. Nós somos vestidos de mortalidade, enquanto estamos nos revestindo de imortalidade. Nós estamos vestidos de elementos do pecado e nos despimos deles enquanto nos revestimos de elementos da salvação. E a morte, então, é a última peça de roupa que nós tiramos para revestirmos-nos do traje perfeito de Cristo. Então eu não desejo a morte, mas eu desejo estar vestido de Jesus. Eu não desejo a morte, mas eu desejo estar mais e mais caracterizado por Cristo. A morte é como usar a camisa do Palmeiras. Para mim, que sou corintiano, Pati. Para você, você pensa ao contrário. Uma vez eu vi um desses influencers de internet que apostou com a esposa de que o Corinthians ia perder do Palmeiras. Ele é palmeirense. E o Corinthians ganhou. E a aposta era que ele tinha que usar a camisa do Corinthians um dia inteiro. E aí ele vestiu. Inclusive ele comprou um tamanho pequeno. Ele não comprou porque ele não queria dar dinheiro para o Corinthians, ele usou da esposa, então era um tamanho pequeno, né? Aí ficou pior ainda, né? E aí ele falando, ele dizia assim: gente, eu não saí de casa, eu fiquei em casa. Eu fiz um vídeo porque eu era obrigado a fazer o vídeo, mas eu não saí de casa de jeito nenhum, não quero que ninguém me veja. E deu meia-noite, eu tirei. Pensa que a gente está mais ou menos assim.
vestido das roupas do rival, loucos para dar a hora de tirar essa roupa e botar a roupa que está vinculada com a nossa identidade. E que roupas são essas do rival? Segundo esse texto, é o pecado. Entendeu? É esse desespero que a gente deveria ter de se despir do pecado. Porque o pecado é a roupa do rival, queridos. O pecado é a roupa do outro time. A gente não quer estar vestido desse jeito, a gente quer estar vestido de Jesus. Então a gente às vezes está com a camisa do rival, mas já está com o bonezinho do time de Cristo. E a gente quer mudar essa transformação toda, a gente quer chegar nessa transformação toda. Agora, eu estou usando uma linguagem muito leve para um texto que é muito pesado, e agora eu vou deixar um pouquinho mais pesado o que eu estou falando. Porque essas roupas do rival não são meramente peças de roupa. Porque a morte não é aquilo que nos assusta como indivíduos, ela também é. Mas se você acha que a morte é só aquilo que está no final da sua vida, você ainda não entendeu o que significa a morte espiritual lá de Gênesis. O motivo pelo qual nós não devemos ser imortais, a não ser quando nós deixarmos de estar mortos também espiritualmente. Porque a morte, meus queridos, não é só aquilo que põe fim ao meu corpo ou ao seu corpo. A morte é aquilo que insere todo esse mundo no caos. A morte é aquilo que coloca toda essa existência no centro da maldade. E é por isso que o texto fala que a morte tem uma arma, ela tem uma lança, ela tem um ferrão, um aguilhão. E esse aguilhão é o pecado. O pecado é roupa da morte, mas é mais do que isso. É mais do que isso. O pecado é o poder da morte no seio da comunidade humana. É a morte espetando os seres humanos que se julgam vivos. De certa forma, meus irmãos, pecar é morrer. Pecar é morrer. É o efeito da morte sobre nós. E a gente pode entender isso de uma maneira muito prática. E a gente pode entender isso de maneiras mais profundas, mais complexas. E eu vou falar da forma prática. E as mais complexas você medita na sua casa, levando esse pensamento a níveis mais profundos. Em que sentido a morte é? O pecado é o efeito da morte em nós de maneira prática. Pensa bem, meus queridos, como é a sua vida quando não existe esperança diante da morte. Pensa um pouco. Pensa bem o que seria a vida se ela fosse resumida a essa ilha de existência entre nascimento e morte. A existência está só aqui. Seria a vida a mera experiência humana, contida nesse tempo, e que por isso deveria ser aproveitada ao máximo. E por isso, quando as possibilidades de aproveitá-la acabam, é melhor morrer. Não é? Se a gente não tivesse esperança para após a morte, nós seríamos miseráveis. Porque isso é tudo que a gente tem. E se isso é tudo que a gente tem, eu quero aproveitar ao máximo. Eu quero aproveitar tudo que eu posso, porque eu tenho pouco tempo. O problema, meus queridos, é que nessa vida que a gente tem, os recursos para a gente aproveitar, eles são limitados. E eu aproveitar ao máximo significa que você não pode aproveitar ao máximo. Você pode até aproveitar bastante, porque tem bastante recurso. Mas eu vou aproveitar ao máximo, você vai aproveitar um pouco menos, o outro menos, e vai ter muita gente que não vai aproveitar nada. E aí, quem gosta de mim sou eu. Eu tenho que fazer valer. Eu só tenho essa vida. Eu só tenho essa vida. E quando a gente se percebe, se a nossa esperança não existe diante da morte, e a gente percebe que não vai dar para fazer dessa vida algo que vale a pena, então é melhor pôr fim nela, porque a gente não tem esperança.
Eu acho que aí tá, e eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu sei que a discussão é um pouco mais complexa, mas eu quero trazer um pouco isso para vocês refletirem. Eu acho que é aí que está o fundamento teológico para a gente discutir temas como eutanásia, tá? Isso independente de lei sobre eutanásia. Quando a lei sobre eutanásia é discutida nos âmbitos do poder, a nossa preocupação pode estar um pouco se a lei vai ser aprovada ou não, e até lamentar caso ela seja, que eu acho que ela entra em conflito um pouco com a nossa teologia. Mas essa não deve ser nem a nossa principal postura. A nossa principal postura deve ser como alguém que nessa vida tem a oportunidade de desfrutar Deus, chega num nível de desconexão com Deus ao ponto de achar que é melhor morrer. E dedicar a nossa vida em pregar a boa nova. Entendeu? Essa deveria ser a nossa principal preocupação. Com lei, sem lei, isso vai importar bem menos para a gente do que pensar que tem gente que já está morta, porque já se entregou para isso. E eles precisam de Jesus. Fecha esse parênteses, voltando aqui. Então pensa, se essa vida é que eu tenho que aproveitar, eu vou aproveitar ao máximo, vai significar menos para você. Pensa uma situação, meus queridos, de sobrevivência. Uma situação de sobrevivência, de recursos diminuídos. O que é que eu quero numa situação em que eu tenho poucos recursos? Farinha pouco, meu pirão primeiro, meu irmão. Eu primeiro, eu vou sobreviver, é eu contra você. E a gente sabe que em momentos de escassez cresce a violência. As disputas aumentam. Quanto mais chega perto da gente o fantasma da morte, menos nós temos solidariedade. Agora, pensa que se você não tem esperança para depois da morte, nem vida existe, só existe sobrevivência. E aí as relações, elas nem são amizades, fraternidade, elas são alianças. Porque elas têm um objetivo de beneficiar em relação a outros que são prejudicados. Você está entendendo como a morte destrói as relações humanas? Por isso que ela é um inimigo. A morte destrói. Porque se só existe morte, se ela é vitoriosa, a gente vai estar em disputa o tempo todo. Então a vida toda é só sobrevivência, é eu ou você. E aí eu falo, bom, é muita gente para lutar sozinho. Guto, vem lutar comigo. Vamos nós dois contra os outros. Vamos fazer um grupo. E aí a gente começa a criar grupos que criam entre nós alianças. E a gente cria um grupo assim, ei. Somos nós, os brasileiros, vamos sobreviver contra os argentinos. Somos nós, os americanos, vamos sobreviver contra os mexicanos. Aí a gente começa a levantar um monte de ideias sobre o outro, que aumenta em nós o ódio, porque quando o medo paira, o ódio é defesa. Eu não quero ter tempo para saber se você é um estrangeiro diferente. Eu vou já te taxar como um criminoso, como alguém que faz o mal, e assim, te taxando dessa forma, eu fico mais protegido, porque eu nem preciso lidar com você. Enquanto outros, eu dou um pouco mais o benefício da dúvida. Se chega perto de mim falando minha língua, eu falo, esse cara, pelo menos eu consigo saber o que ele quer. E aí, durante a história da humanidade, a gente vai fazendo esse tipo de grupo. Com cor de pele, com língua, como eu falei, com classe social. Já disse para vocês isso, vou dizer de novo, fica a recomendação de um livro. Tem um livro muito legal chamado Invisíveis, escrito pelo Terence Lester, em que ele levanta uma coisa no seu primeiro capítulo, que ele diz assim, não faz sentido a gente andar na rua e ter medo de um morador de rua, sendo que eles não têm nem acesso aos meios de violência. Já viu quanto é o preço de uma arma? É caro. Claro, você pode ter medo que ele faça alguma coisa, que ele te assuste, até que ele, sei lá, bata a sua carteira, alguma coisa, mas qualquer um pode fazer isso. Dá uma olhadinha naqueles vídeos de pickpocket que tem dos brasileiros, já viram esses vídeos, né? Os batedores de carteira na Europa. Vê quantos dos pickpockets são miseráveis? Nenhum. Vê quantos deles são não europeus? Geralmente, nenhum. Todo esse nosso medo, ele é artificial, porque ele habita uma vontade de sobreviver.
E quando esse medo bate na nossa porta como crentes, e a gente cede ao ódio, e a gente cede à violência, e a gente cede à vontade de que o outro morra, quem está ganhando é a morte em si. Quem está ganhando é a morte em si. E aí a gente está se revestindo de morte. O ódio não é roupa para a gente usar. A gente não vai conseguir se despir de tudo ainda. Mas tem peça que a gente tem que tirar. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses sobre vestimenta, quando ele diz despir do velho homem, se revestir do novo homem que se refaz para pleno conhecimento, ele fala qual é a nossa principal peça de roupa. Acima de tudo, revestivos do amor. Acima de tudo, revestivos do amor. É por isso que o aguilhão da morte é o pecado, meus queridos, que é por causa dessa pressão que a morte exerce em nós, do futuro para o presente, porque a morte está lá no futuro. Essa pressão que ela exerce sobre nós, nos coloca em desespero, e desesperado, nós entramos em disputa uns com os outros. Há um filme que eu amo muito, eu não vou recomendar, queridos, porque vocês vão me odiar, se vocês forem assistir. Isso não é uma recomendação, tá bom? Não é uma recomendação. Mas ele é maravilhoso. Chama-se Árvore da Vida. E ele é um filme... Ele é um filme. Certamente um dos filmes já feitos. Nesse filme tem uma fala de um dos narradores, porque o filme tem vários narradores, que diz assim: as freiras da escola onde eu estudava me ensinaram que há 2 caminhos para a vida: o caminho da natureza e o caminho da graça. O caminho da natureza é o da disputa, é o da sobrevivência, é o do egoísmo. O caminho da graça é o amor, é a entrega, é a generosidade. E eu acho que é isso mesmo, meus queridos. Disputa por recurso, sobrevivência do mais forte, antes ele do que eu, é coisa de predador. E talvez nós fôssemos assim, se nós fôssemos puramente animais. Mas generosidade é traço do distintivo humano. Não, eu não estou dizendo que não existe generosidade entre os animais, tá, gente? Porque os biólogos aí sabem que tem um monte de demonstrações de solidariedade, mas a possibilidade de refletir isso num aspecto mais profundo, isso é traço humano, isso é específico da humanidade. Eu quero dizer que isso é parte da imagem de Deus. Então ou a gente se reveste de morte, que é ser bicho. Bicho é assim, bicho é a vida que ele tem, é a que ele tem. Come o máximo que você puder e não fica correndo não, porque se ficar correndo gasta energia que você precisa para fugir de um predador ou para correr atrás de uma presa. Agora a gente não, a gente come, depois vai para a academia gastar energia. Ou a gente se veste de morte, assim vive como bicho, ou a gente se veste de esperança, de ressurreição, e aí vive de maneira graciosa. Isso significa também, meus queridos, que nós não temos esperança na morte. Eu não tenho esperança na morte. Eu tenho esperança para a morte, mas não na morte. Eu não acho que a morte significa boa notícia para mim, a não ser a morte de Cristo. Eu não acho que a morte signifique alegria em nenhum sentido. Nenhum sentido. E é claro que a Bíblia diz, e ela coloca, que há momentos em que Deus age com justiça e ira e leva pessoas à morte, no sentido de colocar limite no mal. Mas a morte em si não é triunfo da justiça. Ela pode ser um limite da injustiça, mas ela não é triunfo da justiça. E eu não posso terminar essa mensagem sem fazer uma breve alusão. E é breve mesmo, meus queridos, porque a mensagem não era sobre isso, mas eu não tenho como escapar. Aos eventos ocorridos na última semana, e que de alguma maneira nos tocam.
lá no Rio de Janeiro. A violência que levou mais de 100 pessoas à morte naquelas regiões, ela não é um exercício da justiça de Deus. Ela não é. Em alguns sentidos, e se isso era a vontade de Deus, ela pode significar um limite na injustiça. Agora, não é um triunfo da vontade de Deus. Não é uma graça e nem dá esperança para a gente. Só que, e aqui eu quero botar o outro lado também. Qual é o outro lado? Antes dos corpos, a morte já reinava. E é muito complicado que nós, numa posição que não está sob o reino da morte todo o tempo, entenda que a morte só reinou porque mais de 100 pessoas morreram. A morte já reinava antes e já pressionava antes. Porque quando pessoas não têm liberdade porque têm medo de morrer, o reino da morte está vencendo. O aguilhão da morte está cutucando. Só que, e aí o outro só que, quando você acha que as mortes posteriores são então o lado certo da história, você ainda não entendeu. Porque ela também é reino da morte. Todas elas são testemunhos da violência. Uma violência que é fruto dessa morte. Seja a violência da criminalidade que reina nesses lugares, seja a violência da força policial, que ao executar sem o devido processo legal, não está cumprindo nem a nossa lei, quanto mais a lei de Deus. Não está cumprindo nem a nossa lei, queridos. Na nossa lei não tem pena de morte. Muito mais pena de morte sem julgamento. Está entendendo? O que eu quero dizer é, a gente não olha para a morte de ninguém como sendo uma vitória de Cristo. Não olha. A vitória aqui, que derrotou a morte, é a morte de Jesus. Não é Cristo vencendo em nenhuma morte de ninguém. Mas a gente também não olha por essa sociedade, não olha para essa sociedade e se engana achando que está tudo bem. Então o que a gente faz no processo de se revestir de Jesus? A gente olha para toda essa situação e diz, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar impassível. Antônio Carlos Costa, um pastor presbiteriano, que agora não está mais no ministério, mas continua sendo pastor e continua sendo presbiteriano, ele conta que quando ele criou a organização chamada Rio de Paz, uma organização de fama internacional no combate à violência e na denúncia da violência, ele foi movido porque uma criança foi atingida por uma bala perdida sentada na porta de casa. E isso o tocou, o revoltou, o indignou, e ele disse, eu não posso ficar parado. E ele se envolveu com a causa da violência urbana e da pacificação da cidade. Se nós não tememos a morte, meus queridos, nós não celebramos que a violência prospere, porque a gente não sabe as condições de todos que morrem nesses processos. Mas a gente poderia ter um envolvimento mais positivo com todas essas questões. O primeiro deles, obviamente, orando. E a oração, meus queridos, ela surge dessa compreensão de que esse mundo está muito distante daquele mundo que nós deixamos lá no Éden. Oramos clamando, vem Senhor Jesus, não vem para derrotar e destruir todos os inimigos, porque isso Ele também vai fazer, mas vem para dar vida, vem para dar vida, vem para completar a ressurreição. A sua está completa, mas vem para completar a nossa, vem para terminar o nosso revestir de incorruptibilidade, de perfeição.
Mas nós também nos envolvemos, queridos, oferecendo aos outros uma outra maneira de ver a vida, um caminho de graça, e não um caminho da mera disputa. Ao nosso redor, como temos testemunhado da ressurreição? Nós vivemos com generosidade ou vivemos como quem disputa com o outro? Nós vivemos oferecendo ao vizinho uma vizinhança, ou oferecemos a ele uma luta, um combate? Como fazemos com aqueles que enfrentam situações de perdas profundas? Oferecemos a eles o consolo e algo para além da mera aliança? Dizemos para eles: conte conosco, pois somos todos seres humanos sob a mesma condição de ser ameaçados pela morte, mas eu tenho um testemunho de ressurreição e por isso eu não me importo em dividir com você o pouco pão que a gente tem? Ou a gente tenta tomar do outro? Sei que vocês não são ladrões, gente, eu não estou acusando vocês disso, tá bom? Eu olho para o meu vizinho como sendo aquele que oferece para mim sempre um risco e um incômodo, ou aquele para quem eu posso oferecer uma ajuda, para que ele saiba que na hora que a morte bater na porta, ele tem com quem contar? Que roupa eu estou usando? Como eu estou revestido? E quando acontecem coisas como as que aconteceram agora, que fogem absolutamente do nosso controle, queridos, fogem do nosso controle, a gente ora a Deus: Senhor, põe fim nisso tudo, põe fim nesse reino da morte, o reino da morte de antes e o reino da morte de depois. Põe fim na criminalidade que nos faz nos sentir como se estivéssemos o tempo todo cutucados pela morte, e que faz crescer em nós o desejo de vingança, porque o Senhor fala que a vingança é do Senhor. Mas também põe fim aos interesses do poder, que continuam submetendo as pessoas à morte até o fim, até o momento de matá-las de fato. Porque não há justiça longe de Jesus Cristo. Porque não há reino de Deus se não for Deus mesmo reinando. E o cetro de Jesus não é o cacetete, e a sua coroa não é o fuzil. A gente estende a mão, a gente cuida dos filhos uns dos outros. Sabe por quê, meus queridos? A criminalidade no Brasil, ela começa assediando os pequenos, e pais morrem de medo de ver isso acontecer, especialmente os que vivem em regiões em que há poucas alternativas e há a alternativa do tráfico. Às vezes a gente fala muito sobre família, né? A gente fala, isso é muito importante que a gente fale. Mas as condições sociais desestruturam as famílias, e se a gente quer falar de família sério, a gente tem que ir mais profundo. E se a gente vai mais profundo, a gente tem que falar, a gente também é família. Isso é bastante simbólico num dia que a gente apresenta 2 crianças a Deus. Porque a gente está dizendo, a gente também é família. Conta com a gente. E eu sei que aqui na igreja a gente tem muita gente com testemunho de que foi cuidada por Deus como família da fé. Com gente que não é família e trata como família. E eu já fui cuidado assim. E eu acho que todo mundo que cresceu na igreja tem um pouco disso, né? Todo mundo, né? O Guto literalmente cresceu na igreja. Eu vivi na igreja, cresci é outra história. Mas alguém morou na igreja aqui ou só o Guto? Só você, cara. Que benção, hein? Casa do Senhor. A gente pode ser essa rede que diz, olha, estamos aqui como um reforço positivo no caminho do Senhor e da justiça. Porque tem um rei que reina, entendeu? Queridos, situações como essas que a gente viu, elas nos fazem lamentar, chorar, muito antes de qualquer outra coisa. Orar em seguida. E nos coloca num compromisso de viver ressurreição. Viver ressurreição entre nós. Viver ressurreição em comunhão.
de olhar para o irmão e falar: meu irmão, entre nós não tem nenhuma vestimenta de morte. O que tem entre a gente é reconciliação, perdão, amizade, amor. E aí a gente vai expandindo isso, porque a gente não cria fronteira. Porque uma das fronteiras terríveis que a morte coloca é os crentes e os não crentes. Não se relaciona com eles. Não, relaciona, porque eles têm que saber do Evangelho. Entendeu, meus queridos? A minha palavra aqui é para que nós vivamos a esperança no meio de um mundo desesperado. Amém? Que nós entreguemos a nossa vida a Jesus e Ele nos entregará como graça no mundo para abençoar as pessoas. Amém, queridos? Então que você seja abençoado e tomado por Deus com uma convicção do que fazer. Eu não fui muito prático nesse final, eu só falei o que a gente tem que pensar. Como a gente tem que agir, é Deus que faz. Busque ao Senhor e veja, ao seu redor tem oportunidades de viver ressurreição. Demonstre isso, amém? Eu vou dar um tempo para você orar então, queridos. E eu quero chamar aqui à frente o pastor Heraldo, que ele vai fazer a bênção final. Pode vir aqui à frente, querido. Pode subir aqui. Nós vamos dar um tempinho para vocês orarem. Aí eu vou orar e depois o pastor Heraldo vai orar também, tá bom? Fala com Deus, pede para Ele mover o teu coração na direção do próximo para abençoá-lo. E Ele vai dar as oportunidades disso acontecer. Senhor nosso Deus, hoje é domingo, dia em que nós nos reunimos, porque é o dia em que Jesus ressuscitou. Mas hoje também é o dia em que muitas pessoas no nosso país lembram dos seus mortos. Senhor, ensina-nos a não viver na mentalidade da morte, mas ao viver na mentalidade da ressurreição. Ensina-nos, ó Pai, a viver a ressurreição como uma comunidade ressurreta, no meio de um mundo reinado pela morte. Ensina-nos, ó Deus, a demonstrar a esperança no meio de um mundo que está em desespero. Ensina-nos a pregar o Evangelho da ressurreição, que nos leva ao perdão dos pecados, à redenção, à purificação, à santificação. E ao vivermos tudo isso, ó Pai, vivemos a ressurreição. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida, que nos despamos de todo o pecado e nos revistamos, ó Deus, da graça do Senhor, a imagem do Filho, aquele que nos criou. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ó Deus, tua palavra diz que os mortos não louvam ao Senhor, e nem os que descem ao silêncio, mas nós louvaremos ao Senhor desde agora e para sempre. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e com todo o teu povo espalhado em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe aí a toda a igreja. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém, os irmãos tenham um bom domingo até a noite.